Oi, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre construções geométricas. Esse material se encontra no nosso livro-texto, aqui nessas seções e páginas indicadas, e também no texto de construções geométricas do professor Eduardo Wagner, que está na nossa sala de aula. Bom, o que é geometria? Geometria é um ramo da matemática, é o primeiro ramo a se desenvolver da matemática, em que se preocupa com o estudo da forma, do tamanho, área e de propriedades gerais de figuras e do próprio espaço em que essas figuras estão. Já no segundo milênio antes de Cristo, já tivemos vários trabalhos de geometria no Egito e na Babilônia. Mas a fase áurea da geometria foi a fase da geometria clássica grega. O marco dessa época foi, em 300 a.C., o livro Elementos de Euclides, que era de Alexandria, mas estudou, enfim, pertencia a essa cultura clássica grega. Depois, na Idade Média, nós tivemos várias contribuições da matemática hindu e islâmica que desenvolveram a matemática hindu. E a partir do Renascimento, a geometria, os principais resultados vieram da Europa. Até que no século XIX teve outro marco de geometria que foram as geometrias não euclidianas. Aqui ao lado nós temos aqui algumas figuras extraídas da Wikipédia, que são desenhos da Idade Média. Aqui nós vemos um encontro entre um geômetra europeu e um islâmico. Aqui outro quadro da Wikipédia é o Deus Geômetra, que é da Idade Média também, que de uma época em que o conhecimento matemático, filosófico, teológico eram muito próximos. Bom, como eu tinha falado dos elementos de Euclides, que foi um marco, né, na história da geometria, foi um livro feito por volta de 300 a.C. Na realidade, são vários pequenos livros, né, mas que juntos nós consideramos como livro Elementos de Euclides. Ele foi o livro disparado mais didático, no livro didático mais influente da história da humanidade. É o segundo livro com mais edições impressas, né, só perdendo da Bíblia. E veio dessa cultura da geometria clássica grega. O Elementos de Euclides é um livro que foi feito para ser didático, para se aprender geometria, e reuniu todo o conhecimento que tinha de geometria da época. E também criou o que a gente chama de método axiomático na geometria. Bom, aqui temos algumas outras imagens da Wikipédia de edições aqui antigas, né, manuscritos do Elementos de Euclides. Bom, geometria euclidiana. Geometria euclidiana é essa geometria que Euclides propôs no seu livro Os Elementos. Nesse livro ele parte de conceitos primitivos, o ponto, reta, plano, e de vários postulados, ou axiomas, que são afirmações não demonstradas, propriedades não demonstradas, ou também noções chamam autoevidentes, que seriam óbvias, entre aspas, né? E a partir dessa estrutura desses conceitos e postulados, nós criamos os teoremas, que vão ser demonstrados com o uso da lógica e a partir desses postulados, ou a partir de outros teoremas já demonstrados. E esse é um método construtivo. Nós podemos pensar numa construção de uma casa em que os conceitos primitivos são a fundação dessa casa. E a partir dessa fundação, os tijolos, nós construímos os teoremas, são os tijolos, que vão ser construídos acima, né, em cima desses conceitos primitivos. Depois que o teorema está demonstrado, ele já é aceito como verdade, não se precisa mais demonstrá-lo. E em cima dele nós construímos outros teoremas, né, baseados nesses teoremas antigos, ou também, claro, baseado sempre os teoremas nos postulados, em que todos os teoremas, no final das contas, são baseados, né?
Esse é um sistema axiomático. A matemática toda, ela no século XIX também adotou esse sistema, que o sistema axiomático que parte de alguns conceitos básicos e a partir deles nós construímos, né, toda a nossa estrutura de conhecimento. Ele também é um sistema abstrato, apesar de ter tido origem à geometria em problemas reais, mas é abstrato no sentido que, por exemplo, o ponto, reta e plano do Euclides são elementos ideais, não são elementos reais. A reta, o plano são coisas infinitas, são elementos infinitos, né? E tem espessura zero, coisas que não existem na natureza. Bom, no século XIX, como já tínhamos comentado, apareceram as geometrias euclidianas. Foi na época que os matemáticos começaram a tentar, por exemplo, alterar alguns desses postulados e notaram que aí vai criar um outro sistema lógico, que é uma geometria diferente da que Euclides propôs. Por exemplo, um postulado do Euclides é que, de dado uma reta e um ponto fora dela, você só pode traçar uma única paralela a essa reta original e passando por esse ponto. Isso é até óbvio pelo nosso entendimento de geometria. Mas se, por exemplo, nós quiséssemos fazer uma geometria plana, não exatamente no plano, mas numa superfície plana, por exemplo, uma esfera ou outra superfície curva qualquer, pode fazer sentido que a partir de um ponto fora de uma reta, nós podemos só traçar uma paralela, pode ser que não exista nenhuma paralela ou infinitas paralelas, dependendo de onde você, enfim, está fazendo a geometria. Então, os geômetras do século XIX trabalharam nisso e desenvolveram essas geometrias chamamos não euclidianas, que não seguem todos os postulados que o Euclides propôs, quer dizer, seguem outros, né, postulados diferentes. Bom, construções geométricas. Como nós tínhamos comentado, a geometria euclidiana é abstrato e nós queremos realizar, tornar real, né, essa geometria. E para isso nós utilizamos as construções geométricas. A geometria euclidiana e as construções geométricas estão intimamente relacionadas desde as épocas dos gregos. E como dizemos, é uma relação imperfeita da geometria. Os objetos geométricos são objetos ideais. Já na construção geométrica, claro, uma reta vai ter uma certa espessura, mesmo que nós estamos vendo a reta. E por aí vai. Mas é uma realização que vai ser útil, né, para nós entendermos a geometria e a partir daí conseguimos até demonstrar vários teoremas. Essa é uma matéria, a construção geométrica, a própria geometria, né, que está sumindo do ensino médio. Isso é, de certa forma, um problema porque as construções geométricas são muito úteis, né, para o aluno aprender a própria geometria. Acredito que a maioria dos alunos que saem do ensino médio nunca trabalharam, nunca fizeram um círculo com compasso, por exemplo. Algo que vocês agora vão ter que aprender, né, para quem ainda não tem intimidade com isso. Construções geométricas também é chamado de construções com régua e compasso, porque na realidade todas as construções geométricas podem ser feitas simplesmente com compasso e com uma régua, sem marcação. Por fim, existem várias construções exatas ou aproximadas. Existe uma variedade muito grande de construções exatas muitas bastante difíceis, outras bastante simples, mas que dá realmente fazer muita coisa de maneira exata com construções geométricas. Mas alguns problemas disso não é possível. Aqui estão relacionados a alguns problemas clássicos que desde os gregos isso já foi tentado, mas nunca se conseguiram fazer. Por exemplo, a quadratura do círculo, que é desenhar um quadrado que tenha exatamente a mesma área de um círculo dado. Ou a retificação da circunferência, que é descobrir o comprimento da circunferência, como se a linha de circunferência fosse o barbante, eu estiquei. Qual o comprimento desse barbante? Até um problema muito simples, que é a trissecção de ângulos.
eu quero descobrir qual é um terço de um ângulo dado, qualquer. Todos esses são três problemas que foram há muito tempo tentados já na história da humanidade e nunca se conseguiu. No século XIX conseguiu-se provar que esses, entre outros problemas, são impossíveis de se construir de maneira exata, né, com condições geométricas. Mas é claro, para esses problemas existem vários métodos aproximados, alguns menos, outros bastante precisos, né? Alguns mais fáceis de ser executados, outros mais difíceis, mas que, claro, existem esses métodos. Mas para matemática é importante, né, saber o que você pode fazer de maneira exata, né, ou de maneira só aproximada. Bom, agora vamos falar de construções básicas, construções geométricas básicas. A primeira construção, que é a mais importante, é traçar uma paralela e também uma perpendicular a uma reta dada, passando também pelo ponto A dado. Nós podemos fazer isso ou com par de esquadros ou com régua e compasso. O método com par de esquadros é o método mais simples. Aqui nesse vídeo, vocês clicando nesse link aqui da apresentação, vocês vão assistir um vídeo aqui feito na UF, em que explica como traçar essa paralela perpendicular com esse par de esquadros. Como já tinha comentado, nós podemos traçar essa paralela perpendicular somente com a régua e compasso. Mas o par de esquadros vai simplificar essas construções e é o método que a gente vai usar, né, normalmente para traçar paralelos ou perpendiculares. Agora vamos falar de algumas construções específicas com régua e compasso. Bom, esse primeiro exemplo aqui é um exercício onde são realizadas essas seguintes construções geométricas, né? O transporte de um segmento, que é simples, é essencialmente abrir o compasso no tamanho do segmento dado e transportar para onde você quiser. Ou o transporte de um ângulo, que é um pouquinho mais complexo, e também obter a mediatriz de um segmento. Nesse vídeo aqui, vocês clicando no link do arquivo da apresentação, vocês vão assistir esse vídeo. Aqui também um outro exemplo, outro exercício. Fazer as seguintes construções geométricas. Traçar uma perpendicular reta R passando pelo ponto A, somente com régua e compasso, como eu disse que é possível. Também a bissetriz de um ângulo, dividir um ângulo em dois. E por fim, traçar uma reta, uma paralela a uma reta R dada, e passando por um ponto A também dado, somente com régua e compasso. Esses itens A e C foram aqueles que na página anterior a gente viu, né, o exemplo do vídeo traçando só com o par de esquadros. É o que vai ser o método usual que a gente vai usar. Esses itens A e C aqui não é para você realmente fazerem isso no seu exercício, mas é mais como uma curiosidade, para provar que realmente o par de esquadros é desnecessário. Essas duas principais funções do par de esquadros, que é traçar perpendiculares e paralela, nós podemos realmente fazer somente com régua e compasso. Se vocês assistirem esses vídeos, vocês vão ver que realmente é um pouco mais complicado do que o par de esquadros. Por isso, o par de esquadros é que é usado em cursos de desenho técnico ou geometria descritiva. E, finalmente, mais algumas construções básicas aqui com régua e compasso, que é desenhar circunferência circunscrita a um triângulo dado, uma circunferência inscrita também a esse triângulo dado, e por fim dividir o segmento em partes iguais. Outros 3 vídeos interessantes aqui para serem assistidos. Bom, é isso, pessoal. Por hoje, tá bom, até a próxima aula.